série Andrea, da série... Oi gente, aqui é a Andrea do blog Andrea Santana e esse é o segundo vídeo da série Au Pair 10 anos depois. É isso mesmo, gente, eu fui au pair há 10 anos atrás e eu falo au pair porque eu misturo o português com o inglês e o meu cearês e aí vira um baião de dois. Há 10 anos atrás eu começava o meu primeiro processo para ser au pair. E na verdade eu passei por dois processos, eu fui au pair duas vezes. Mas em 2006, a primeira vez que eu iria fazer um intercâmbio, a primeira vez que eu iria sair do país e viajar e bater asas para aprender a língua inglesa e viver tudo isso que eu vivi até hoje. E foi o primeiro passo para chegar onde eu tô agora. E para comemorar esses 10 anos, né, que se passaram, meu filhinho, 10 anos se passaram, a véia da coroca. Então, pra dividir essa celebração com vocês, eu resolvi ajudar a quem tá aí passando por esse processo pela primeira vez, ou quem tá com dúvidas, ou quem tá com saudade de ouvir um pouquinho de história de au pair, que não tá mais nessa vida, né? Deus é mais. Essa hora já passou, meu bem. É nós que heróis nessa luta. Pulando essa parte. Resolvi dividir isso com vocês. Então no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o processo de pré-aplicação. E André, mas o que você faz antes de aplicar? Só é pagar e, sei lá, e dar entrada no processo e pronto, vai, espera pra ser aceita? Não, mais ou menos, não é bem assim. Então se liga aí que eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre os pré-requisitos, sobre a escolha da agência e também falar um pouco sobre objetivos. Vem comigo. Para iniciar, eu vou recapitular o que precisa para ser au pair. Você tem que ter entre 18 e 26 anos, carteira de motorista, inglês intermediário, ensino médio completo, ser solteiro e sem filhos. Eu vou assumir que você que está me assistindo, que está começando esse processo, já tem a carteira de motorista, está na idade entre 18 e 26 anos e é solteiro e sem filhos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros. Se você ainda não tá na idade, você ainda não tem 18 anos, mas você já tem pensado em fazer esse programa de intercâmbio, calma que a sua hora vai chegar, não se desesperem, tá? Ansiedade é o pior inimigo nessa época de pré-aplicação e aplicação de au pair. Aliás, a ansiedade é o pior inimigo da gente em qualquer fase da nossa vida, gente. Eu falo isso por experiência própria. Então calma que a sua hora vai chegar. Vá preparando, então assista esse vídeo, veja o que você pode fazer para adiantar até chegar a hora que você chegar na idade que você quer viajar. Então se você já tá com aquela travel bug coçando em você, se acalma e se liga que eu vou te dar umas dicas aqui, tá bom? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar antes de começar o processo é escolher a agência. Eu lembro que quando foi a minha vez, quando eu já tava com a ideia na cabeça, aquela coisa fixa. Eu acho que eu quero ser au pair. Eu acho que eu vou ser au pair. Aí eu vi os pré-requisitos e disse, nossa, eu acho que isso é possível. Talvez seja possível, né? E aí, onde que eu vou? Quem procurarei? Eu acho que a agência é o ponto principal para você iniciar o seu processo. Claro que você tem como fazer coisas antes, né, os seus pré-requisitos, mas a escolha da agência é importante por quê? Por que eu falo isso? Eu falo isso pela experiência de alguém que foi au pair e eu falo isso pela experiência de alguém que trabalhou na agência, certo? E eu não sei as outras agências, mas assim, eu quando trabalhei em agência, eu levava as minhas au pair debaixo do braço, gente, eram os meus pintinhos. Eu dava dica e eu puxava na orelha mesmo, porque eu queria que elas fossem successful, eu queria que elas tivessem um ano bom como eu tive a primeira vez. E é super importante procurar uma agência que você se sinta confortável, procurar uma agência que te deixe confortável, que tire todas as suas dúvidas possíveis. Não pense que a pergunta que você tem é idiota ou é boba, porque não é. Porque uma pergunta que você faz, que você se sente com vergonha de perguntar, talvez nunca tenha sido perguntado. Talvez seja a pergunta que uma outra menina queria perguntar e não teve coragem. Então, tipo, eu acho que é importante sim procurar uma agência que você se sinta confortável. Não é só uma questão de preço, gente. Porque o programa é mais ou menos o mesmo preço em todo canto. O programa aqui nos Estados Unidos é regulamentado pelo governo, então você vai receber o mesmo valor, independente da agência internacional que você vai estar vindo. Mas quando você está aí no Brasil sofrendo toda essa ansiedade, eu acho que é importante que você tenha o suporte de alguém
que vai te entender, alguém que talvez já tenha participado disso, né? De conversar, de grupos de meninas que vão viajar. Por mais que eles estejam vendendo, porque sim, tem a parte da venda, é assim que eles fazem o dinheiro deles, mas óbvio que tem a parte que eles se preocupam, que querem que as au pairs tenham sucesso. Então eles querem que essas pessoas saiam do Brasil preparadas para o ano delas, entendeu? Então eu acho que é importante. Lá em Fortaleza, na minha época, só existia, eu acho que a STB, que era a agência que representava a Au Pair Care aqui nos Estados Unidos, né? Pontos importantes que eu acho que você deve considerar para procurar, para achar a agência perfeita. A distância, né? Porque eu sei que tem muitas meninas que moram no interior, que não tem uma agência de viagem. Procurar a agência mais próxima, sim, porque facilita o contato com você, para você participar de, sei lá, de encontrinhos, promoções, sabe? O segundo ponto é o seu agente. Eu acho que é importante você achar alguém que tem experiência, alguém que saiba se comunicar, que possa tirar todas as suas dúvidas, mesmo que aquela pessoa não tenha participado do programa, mas que ele tenha um conhecimento e que ele tenha a disponibilidade de procurar a resposta pra você, se você não souber. Então lá em Fortaleza, agora, eu super recomendo a World Study. Eu conheço o Vitor, que é o dono da World Study já há, 10 anos? Eu lembro do Vitor na época que ele trabalhava no STB, gente, quando eu me inscrevi, ele trabalhava lá. E agora ele é dono da World Study. Ele já trabalha com o programa Au Pair já há 11 anos e ele já mandou mais de 100 meninas pra cá. O Vitor é uma pessoa super aberta, super viajado, sabe? Ele sabe muito e ele é super aberto pra conversar, pra dar palestras, pra tirar suas dúvidas, pra procurar respostas que ele não saiba, sabe? Então, tipo, se você tá em Fortaleza, se você tá no interior do Ceará, procura World Study em Fortaleza, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar, tá? O segundo pré-requisito que a gente fica preocupado é o tal do English. O tal do inglês. Andréa, que nível que eu tenho que estar pra fazer esse teste da agência? Que nível que eu tenho que estar pra fazer uma entrevista no telefone com as famílias? Ou como que eu vou fazer pra morar nos Estados Unidos e poder me comunicar? Então, quando eu decidi me inscrever, eu ainda tinha... Por mais que eu tenha conseguido todos os pré-requisitos, o inglês era o que me deixava mais preocupada. Era o que me deixava com o pé atrás e eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu sei que o meu inglês é intermediário ou avançado no papel, mas eu não falo nenhuma, sabe? Eu tava trabalhando em hotel e eu lembro que eu morria de medo quando chegava no hóspede que falava inglês. Meu Deus, a minha perna tremia, que parecia que eu ia cair. Então eu tinha muita insegurança com relação ao meu inglês. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certa segurança, eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como eu comunicava. Tá entendendo? Então, fazer o teste da agência pra mim não foi tão difícil, porque não foi um teste difícil, eram umas perguntas básicas. Mas eles super te orientam também com relação à entrevista com a família, sabe? Eu não lembro, pra ser bem sincera, 10 anos, gente, tô velha. 10 anos, gente, vocês estão pedindo demais da minha memória, mas eu não lembro exatamente como foi o meu teste de inglês da agência, mas eu lembro da minha preparação pra isso. Eu lembro que eu estudei bastante, eu lembro que eu ainda tava fazendo curso de inglês e não era um curso maravilhoso, mas era um curso que eu adorava, as pessoas eram muito legais. Eu aprendi bastante lá e eu praticava meio que sozinha na minha cabeça, gente. Eu até fiz um vídeo aí de como que eu aprendi inglês, eu vou colocar o link aí embaixo pra vocês darem uma olhada. Mas assim, quando eu viajava, quando eu pegava ônibus pra faculdade, eu ficava tentando traduzir os forrós que tocavam no ônibus pra inglês, pra você ter uma ideia de como noiada que eu tava. Então, tipo assim, é tudo questão de você se pôr em um objetivo, sabe? E praticar, ficar praticando. Mesmo que você não tenha ninguém pra praticar, fique estudando, porque hoje tem internet, gente, você pode aprender tanta coisa nessa internet. Leve a internet de uma forma positiva, sabe? Procura aulas de graça, procura exercícios de graça, seriados que você possa assistir, coloca legenda em inglês pra você assistir os seriados. Então tem várias formas de você praticar o seu inglês. Quando eu trabalhava na agência, eu levava muito em consideração a realidade das pessoas. Muitas meninas não podiam pagar cursos de inglês, então tipo, eu tentava dar resources, né? Dar o que eu achasse na internet que pudesse ajudar. E o teste não era tão difícil. Mas para algumas pessoas que estavam assim super nervosas, com medo, então tipo, ficavam com o pé atrás, acabavam não passando e aí eu falava, então, eu analisava o teste e eu falava, então, você errou nisso, 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 naquilo.
eu acho que você devia praticar isso, isso e isso aquilo. Quem sabe na próxima você não passa, porque o teste não vai mudar. Meu inglês, na verdade, não foi a barreira maior, na verdade foi a que eu me sentia mais inseguro com relação a isso. E eu lembro até hoje da minha entrevista no telefone com a minha host family, nunca vou esquecer. Mas isso eu conto pra vocês depois, que já é parte da aplicação, tá? Ponto importante, que é um dos mais importantes, óbvio, mais importante, porque esse é um programa de trabalho, né, gente? É a experiência comprovada com crianças. Eu nunca tinha cuidado de criança, nunca. E nunca tinha passado na minha cabecinha trabalhar com criança. Assim, eu não tinha experiência. Pra ser bem sincera, eu tinha experiência zero. Mas aí o que acontece? Na época eu fazia faculdade e a gente tinha uma cadeira na faculdade que era de projeto social, que a gente tinha que fazer um tipo de projeto com a comunidade. Eu e os meus colegas de faculdade escolhemos uma comunidade, né, próxima à casa de um amigo, e a gente conseguiu contato com algumas escolas e a gente acabou fazendo assim uns sábados de atividades para as crianças. A gente levava bola, levava coisas, sabe? Então assim, teve sábado que veio muita criança e a gente era o quê? 4 ou 5 pessoas no grupo. Mas foi muito divertido, então isso eu usei como experiência. E era assim, era uma experiência ótima pra mim, porque era muita criança, né, gente? Mas eu também queria aquela experiência hands-on, sabe? De estar ali cuidando da criança um dia inteiro. Então eu acabei procurando mesmo na própria família, uma prima que tinha um bebê, uma amiga que tinha um filho, e aí eu passava umas horinhas e tal. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu não completei as 200 horas e eu menti mesmo, falei de cara, não vou mentir que eu falei que tinha 200, consegui alguém pra assinar e não tinha. Não façam isso. E eu falo também, não façam isso, sabe por quê, gente? Porque vocês vão chegar aqui e vocês vão encarar a realidade. E se você não tá preparado para encarar essa realidade, você vai se lascar mesmo, vai se lascar, não vai aguentar, não é a sua vida. Se você não tá preparado para trabalhar com criança, não venha. Porque isso aqui não é um playground para adultos, isso aqui não é Vegas, isso aqui, meu bem, é trabalho de verdade. Então não faça o que eu fiz. E a outra coisa, quando eu trabalhei na agência eu já tava muito ligada nas paradas de sucesso, tá ligado? Porque eu sabia que todo mundo mentia, todo mundo mente. Não adianta você dizer aí que você tem 200 horas de experiência com criança quando você nunca cuidou de ninguém, nunca trocou uma fralda. Não adianta, você vai chegar pra mim, você vai dizer que você fez, a pessoa vai confirmar e eu vou saber que é mentira. Nunca disse, não, você não vai, eu não acredito na sua referência. Nunca falei isso, mas eu sabia. No fundo do coração eu sabia. Então a sua agente sabe. O seu agente também sabe, mas fica ligado, isso não é, o problema não é, a pessoa pode aceitar você deixar você ir com isso, mas o problema é quando você chegar aqui, você vai ficar super overwhelmed, vai ser uma realidade que vai ser muito pra você. Isso pode te afetar de alguma forma, você acha que o problema é a família, não vai ser a família, no fundo é você. Então é isso, eu acho que você faz o que você quiser, toma a decisão que você quiser, usa a referência que você quiser, mas no final das contas vai contar quando você chegar aqui. É importante que você tenha experiência, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi super básico, mas contou um pouquinho do que eu passei. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a minha época de au pair, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, tá? Não esqueça de acessar as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!